Mas vamos lá, pessoal, vamos lá falar um primeiro bom dia a todo mundo. Sejam bem-vindos aqui à Academia do Perito nessa segunda-feira, dia 8, uma segunda-feira nublada aqui no Rio de Janeiro, mas eu acho que também a gente tem que ter um pouco de chuva nesse mundo, né, para dar uma limpada. Eu sei que São Paulo está em lockdown, tem muitos estados aí em lockdown, é uma tristeza realmente a gente estar passando por essa situação. Agora a gente tem que aproveitar o nosso tempo, eu entendo isso, né? Eu faço vários cursos, o Rogério está aí, o Rogério que é meu sócio, sabe, fala assim que eu sou o cara que mais compro cursos na internet. E por um motivo, eu gosto de me capacitar. Sempre me capacitar, cada vez me capacitar mais. Eu acho que a Academia do Perito hoje ela é um sucesso exatamente pelas pessoas verem a necessidade de que é necessário se capacitar o tempo integral. Eu acho que durante essa pandemia eu fiz os investimentos de mais de 15 mil reais de curso. Storytelling, PNL, perícia judicial, inferência, que mais que eu fiz? Mas foram tantos cursos aí e mentoria. Eu acho que cada vez mais a gente se capacitando, a gente tem muito mais chances de enfrentar esse mundo corporativo, tanto na perícia como aí se você for empregado, como você como profissional liberal, tem cursos muito bons hoje rodando na internet. É, é, tem ruins também. Eu sempre falo assim que a gente tem que tomar um certo cuidado para não ficar só no. Porque agora não pode falhar isso aqui. Bom, justo agora deu pau aqui no meu computador. E se der pau, eu não consigo falar para vocês. Que é isso? Pera aí. Só um segundinho aqui. Não tá com pau. Agora deu. Beleza. Mas é isso, pessoal. A capacitação hoje é uma das coisas mais importantes para a gente. E eu falo da academia por conta de um grande detalhe, né? A perícia judicial, 95% do tempo você vai trabalhar dentro da sua casa, dentro do seu escritório, porque não existe essa necessidade de estar tempo integral nas vistorias. E é uma ótima oportunidade para todos vocês que querem ingressar ou que já ingressaram e estão querendo se posicionar na carreira. Vejo muita nomeação acontecendo ainda durante essa pandemia, mesmo fechando aí tribunal, mesmo fechando o comércio, aqui a gente não para nunca. Isso que talvez seja o grande lance da perícia judicial, seja em qual área for, né? Eu estou sentindo bastante assim no meu Instagram, eu sinto bastante nos meus e-mails, muitas pessoas querendo conhecer cada vez mais a perícia judicial. Isso é muito importante. Vocês podem mandar o direct. Nós estamos com um lançamento muito legal para engenheiros e arquitetos, que vai ser agora do dia 22 de março, ou seja, daqui a pouquinho, menos de 15 dias, em que nós temos aí um combo de cursos, como já tivemos aí no começo do ano, que foi um grande sucesso. Esperamos ter o mesmo sucesso ou um sucesso maior, em que vocês vão poder ter uma real noção do que é a perícia judicial para engenheiros civis e arquitetos. E para quem quiser participar, é muito simples. Acredito eu, o Rogério pode colocar o link aqui no YouTube, lá no Instagram é só você entrar na bio, vai estar lá, Projeto Virada de Chave 2021, só clicar e se cadastrar. Cada vez mais, e eu acho muito importante, quem ainda tem dúvida, se cadastrar para efetivamente passar os questionamentos, quais são as dúvidas para a gente poder responder. Quando eu comecei em 2002, eu não sabia o que significava a palavra perícia judicial, como muitos de vocês que ingressaram na academia durante 2020. E hoje já é uma realidade. Muitas pessoas, né, que ingressaram em 2020, que nem sabiam o que é perícia judicial, já estão posicionados, já estão sendo nomeados, já estão conseguindo o seu novo posicionamento de carreira. É uma realidade, pessoal. Quando eu falo que é real aqui, nós temos um grupo de Telegram em que eu sempre posto ali as nomeações dos meus alunos. E sempre tem gente sendo nomeada em todo o Brasil, desde aquela cidadezinha pequenininha até uma grande metrópole como São Paulo e Rio de Janeiro. Eu venho sendo nomeado com muita frequência realmente, principalmente
em assuntos relacionados a consumo de energia, consumo de água, que são processos menores e muito corriqueiros na justiça. Tem avaliação também, tem danos na construção. Fui nomeado em dois grandes perícias de danos na construção e a vida vai. Eu venho aqui sempre, eu costumo trazer os meus casos concretos para vocês sempre sexta-feira, lembrando que segunda-feira é o dia de eu passar conteúdo básico de perícia para todos vocês. E o que eu estou entendendo como conteúdo básico? O novo Código de Processo Civil. Não tem mais básico do que isso, né? Eu sempre digo que para o perito começar a ser bom, ele tem que conhecer minimamente o novo Código de Processo Civil. Ele precisa conhecer lá do artigo 464 a 490, porque tem inspeção judicial. Então, são 25, 30 artigos que vocês aí precisam conhecer profundamente. Quem quer ingressar na perícia precisa conhecer profundamente esses artigos. Por quê? É a nossa Bíblia. Você não precisa ser advogado, o pessoal fica com muito medo de ingressar na perícia e falar, eu preciso ser advogado. Não precisa ser advogado coisa nenhuma. Agora, você precisa conhecer aquilo que se refere à profissão de perito judicial. Porque, de outra forma, quando você chega lá para fazer uma vistoria, passa vergonha, não é verdade? Chega lá e fala, mas o que esse perito veio aqui? Não sabe nem o que significa suspensão, impedimento, declínio, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vejo também muitos profissionais aí com medo, falar, eu vou entrar na área e depois eu sou nomeado, e como é que eu não vou poder recusar? Não existe isso, né? Na vida tudo existe um remédio, existe sempre um remédio. O que acontece só é você saber fazer bem seu planejamento para não planejar errado e de repente se cadastrar em lugares muito longínquos aí que você não consegue ir e voltar aí para uma justiça gratuita. Eu tive um caso de uma aluna minha aqui, ela falou assim, eu sei, aqui na região onde eu estou não está muito legal, eu já vou me cadastrar em outro estado. Ela fez isso, só que ela foi nomeada no outro estado, não no estado dela. E aí o honorário era R$ 1.500. Ela falou, professor, mas eu não vou ganhar quase nada se eu tiver que ir para outro estado e voltar. Eu falei, então você devia primeiro ouvir o professor. Antes de começar, quando você está começando, quando você vai se cadastrar, eu acho que a coisa mais importante é se cadastrar no raio lá de 50 quilômetros, que até com Uber você pode ir. Agora, já desde o início, colocar em vários estados, fica complicado depois para você. E por que eu estou falando isso? Porque ela vai ter que declinar. E aí ela me pergunta, professor, mas se eu declinar, eu vou depois não ser mais nomeado nessa vara? Possivelmente, se você não colocar um bom argumento. Eu tenho varas em que eu declino às vezes de algumas demandas, porque ou não é muito da minha área, ou porque eu estou atolado de trabalho. Eu prefiro declinar ao invés de ficar tentando pegar mais trabalho e não conseguir efetivamente fazê-lo. Então acho que o primeiro artigo aí que a gente precisa entender é o declínio de uma nomeação. É triste sim, mas eu entendo que para quem está começando, a ideia é não declinar. A ideia é, independente do trabalho, estar fazendo. Por isso que eu falo 50 quilômetros ao redor da sua residência para que você consiga ir e voltar sem ter custos maiores. E o declínio, eu já posso dar alguns exemplos, né? Eu já fui nomeado para fazer uma perícia em psiquiatria. Como é que um perito que nem eu, que sou engenheiro e advogado, eu vou poder fazer alguma coisa ligado aos psiquiatras? Me nomearam de forma errada. Então, quando acontece isso, você vai lá, você vai fazer uma petição de declínio, simples assim. Eu declino da demanda por conta do objeto do processo ser diferente da minha formação de engenheiro e advogado. Eu agradeço, sempre é legal quando vocês forem declinar, eu agradeço a nomeação, mas sempre você ser educado. Educado é uma coisa muito importante. Então você começa agradecendo, vírgula, mas não é parte aí da minha matéria, dos meus atributos de profissão. É possível fazer isso sim.
Existe uma outra forma também, quando você declina, em que você não tem conhecimento específico do assunto. É possível também. Mesmo você tendo se cadastrado, você coloca cadastro em engenharia civil, medicina, em contabilidade. Mas medicina existem várias áreas. E de repente te nomeiam para fazer uma área que você não tem conhecimento dentro da medicina. Ou você se arrisca chamando um assistente técnico, ou melhor, um assessor, um assistente do perito para lhe auxiliar e faz honorários maior, falando assim, ó, eu vou ser o perito e eu estou levando um outro técnico que conhece exatamente, sei lá, o braço quebrado lá, eu não sei, medicina eu não conheço não, mas conhece uma determinada matéria, como engenharia, então vou falar da engenharia. Eu conheço construção, mas eu não conheço efetivamente um recalque de fundação, então eu vou ter que chamar um especialista em fundações para me acompanhar. Aí você pode apresentar a proposta, mas se você entender que não vale a pena, você vai declinar da demanda dizendo que ela está fora das suas atribuições, fora do seu conhecimento específico de trabalho. É muito importante porque, às vezes, já aconteceu aqui na academia, o aluno pega naquela afoito, né, ele recebe a nomeação, ele aceita e não quer saber o que acontece. Depois, eu não sei fazer tal coisa. Eu falei, pô, mas por que você aceitou? Analisa o processo antes de aceitar e, se for o caso, decline. O pessoal fala, mas eu vou ficar sujo lá na vara. Você não vai ficar sujo na vara. Você vai ficar muito mais sujo se você aceitar uma demanda em que você não pode fazer. Você concorda comigo? Vai ficar muito pior você chegar e falar assim, não, eu sei fazer, faz uma porcaria lá, acontece o quê? Aí você nunca mais realmente vai ser nomeado pela vara. Recomendo, quando você for declinar também, alguns cuidados. Envie a petição de declínio e, se for possível, dê um telefonema avisando qual foi o motivo. Você evita ter um desgaste com o juiz, porque tem alguns juízes que são mais barra pesada. Você declina e fala assim, se você não aceitar, eu vou te tirar aqui fora do meu cadastro. Já aconteceu aqui também com alguns alunos. Ele não vai poder tirar do cadastro geral pelo declínio, mas ele vai te tirar do banco de dados lá que ele nomeia. Ele é detentor de uma região, né? Então, daquela região, você, perito, não vai mais trabalhar porque você efetivamente não quis colaborar aqui com a vara. É possível também. Então, esse é o declínio. A petição de declínio, ela é muito simples. Ela consta de 3 linhas, tá? Então, quando o pessoal fala, alguém tem um modelo de petição de declínio? Pessoal, nós temos dentro da academia modelos de todas as petições necessárias para o perito judicial. Mas a petição de declínio, ela é simplesmente assim, agradeço a nomeação, mas a matéria é fora das minhas atribuições de profissão, ou no momento por conta da pandemia, estou com várias outras perícias em andamento e não poderei entregar no tempo previsto por Vossa Senhoria, e assim eu declino da demanda. São coisas bem simples assim. É possível entender, né? Não precisa ficar desesperado aí, mas a ideia é que vocês sempre aceitem as nomeações, porque é o começo de tudo. Eu sempre digo que eu só não aceito nomeação quando é fora da minha atribuição. Essa aí não tem jeito. Ou quando é muito distante. Eu, quando me cadastrei num raio ali de 100 quilômetros, aqui no Rio de Janeiro. Mas às vezes eu não sei o que acontece, me nomeio lá longe pra caramba, falar. Agora, em Três Rios. Três Rios fica, sei lá, fica uns 200 quilômetros aqui do Rio de Janeiro. De um acidente de trem lá, que teve um óbito. Aí eu falei, essa eu não vou aceitar, pô, é muito longe, não vale a pena, né? Você chega e fala assim, poxa, não vale a pena, porque eu vou demorar um dia, não é muita área que eu atuo, né? Acidente de trem e tudo mais. Eu posso até recomendar vocês aí, se alguém quiser participar em Três Rios. Vamos lá falar um pouquinho sobre impedimento ou suspensão, que é o motivo hoje aqui da nossa live. Lembra que segunda-feira é conteúdo básico de perícia judicial, então eu estou me permitindo
a ler os artigos referentes aos peritos, já que alguns não leem, a gente lê junto aqui, que nem professor mesmo, né? Vamos ler junto aqui os artigos e vamos conversar sobre os artigos. Na quarta-feira a gente tenta trazer ou uma pessoa para conversar com a gente, ou a gente falar sobre casos aí na perícia judicial, e na sexta-feira sempre é caso concreto. Na sexta-feira, às 7 da manhã, a gente sempre fala um caso concreto. Então vamos lá, o artigo 465 do novo Código de Processo Civil, ele determina o seguinte: o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Aqui ele está dizendo, ó, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Incumbe as partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspensão do perito, se for o caso. Então, aqui está o impedimento e a suspensão do perito judicial, né? Aí nesse mesmo artigo ele fala, no inciso 2, indicar assistente técnico apresentar quesitos. E o perito, ciente da nomeação, deverá apresentar em 5 dias proposta de honorário, currículo com comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial endereço para onde serão enviadas as intimações. O que eu ia te falar mais aqui? Não, é isso aí. Então, nós estamos aqui no artigo 465, onde fala de impedimento e suspensão. O próprio perito também pode se mostrar suspeito, né, se demonstrar suspeito, e aí que eu vim para a gente entrar mais nesse tema, verificar aqui, ó, o perito como auxiliar da justiça, reconhecido como munus público de confiança do douto juízo, pode estar sujeito a impedimento e suspensão, como está o juiz configurado no que alude o artigo 144 e 148 do novo Código de Processo Civil. O impedimento ou suspeição aos auxiliares da justiça está positivado no disposto do inciso 2 do artigo 148 do novo Código de Processo Civil. Então tá aqui, ó, a suspeição do perito, tá? O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo, que é o artigo que eu acabei de ler, né? Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição aos auxiliares da justiça. Às vezes, o novo Código de Processo Civil ele não fala diretamente o perito judicial, tá? Ele vai lá no artigo 148, anotem aí, artigo 148 do novo Código de Processo Civil, e aplicam-se os motivos de impedimento e de suspensão, inciso 2, aos auxiliares da justiça. O perito judicial, quando nomeado, é um auxiliar da justiça comparável a um oficial de justiça. Vocês lembram disso? Nós somos comparados aos oficiais de justiça. Então, nós estamos ali no artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspensão aos auxiliares da justiça. Então, no momento da nomeação, o perito, pelo douto juízo, as partes interessadas que faz parte da lide, poderão requerer o impedimento e suspensão do mesmo, conforme disposto neste inciso 1 do artigo 465. Você vê, ó, eu sei que para alguns técnicos fica difícil entender, muito artigo, não, mas esse artigo, primeiro, ele fala o fundamento que o 148, que os peritos podem estar sujeitos a impedimento e suspeição, entenderam? Nós podemos estar, impedimento e suspensão. E aí no 465 está lá escrito que as partes podem decretar aí, pode arguir, não é decretar, arguir o impedimento ou a suspensão do perito, se for o caso. E aí, com fulcro no artigo 30 do Código de Ética Profissional e Disciplina do Conselho Nacional de Peritos Judiciais, o perito deve se declarar impedido. É aqui que eu quero ler para vocês quando nós devemos nos declarar impedidos. É importante. Se você vê algum desses incisos aqui que eu vou ler, se declare impedido. É muito melhor do que passar uma vergonha depois que descobrirem que você fez alguma coisa errada, né? Então vamos lá. O perito judicial deve se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiros ou ocorrendo uma das seguintes situações. Se quiserem anotar, anotem.
Senão vocês vão lá no Código de Ética do Perito Judicial. Então, primeiro, se você for parte do processo, não pode, simplesmente não pode. Então você vai se declarar impedido. Você não pode ser parte do processo e ser o perito judicial. Concorda? A pessoa fala, mas é lógico, só que é lógico, mas tem alguns sem noção, né? O cara que é sem noção que pode fazer isso. Tiver atuado, ó, o inciso 2, tiver atuado como assistente técnico ou prestado depoimento como testemunha no processo. Tiver atuado como assistente técnico ou prestado depoimento como testemunha no processo. Eu vou um pouquinho mais longe do inciso 2. Eu sempre digo o seguinte, eu sou perito judicial aqui muito em conflitos que tem consumidor com concessionárias de energia. Aqui no Rio de Janeiro tem a Light e a Enel. Se por acaso alguém me chamar para ser assistente técnico contra a Enel, contra a Light, ou se a Light me chamar para ser assistente técnico deles, eu não vou querer. Eu vou me declarar impedido. Por quê? Porque bem ou mal, independente de não ser aquele processo específico, eu tô ali de uma forma sendo suspeito, né? Porque eu tô trabalhando, você imagina, a Light me contrata para ser o assistente técnico deles e ao mesmo tempo numa outra vara me chamam para ser perito judicial contra a Light. Não é legal, então eu já aviso aqui, já aconteceu de me chamar, você quer entrar contra a Light, contra ele? Eu falo, não, eu não vou entrar como assistente técnico contra essas concessionárias, porque eu entendo que seria uma falta de ética e eu não estaria impedido aqui, não estaria impedido porque é só se tiver atuado como assistente técnico ou prestado depoimento como testemunha no processo. Não é no processo, mas é no cliente. Eu prefiro me isentar dessa responsabilidade e ter um problema maior no futuro. O inciso 3. Tiver cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou em linha colateral até o 3º grau, postulando no processo entidades da qual essas façam parte do seu quadro societário ou de direção. Aqui hoje existe dentro do tribunal, porque o que acontecia? E acabou um pouco esse bairrismo e é muito bom para você, perito, que está entrando agora. Antigamente tinha um secretário que tinha um primo e esse primo ele atuava lá na vara e aí saiu não só essa resolução dos peritos, como uma resolução interna que eu nem tenho aqui, mas foi um juiz que me falou que até o 3º grau de funcionários ali do tribunal não poderiam ser nomeados os peritos ali da vara, né? Aí sim é vara. Senão o cara não pode trabalhar em nenhum lugar. Então na vara, na 31ª vara, tem uma secretária em que ela é cunhada de um perito. Nesta vara, hoje o Tribunal de Justiça veta, porque senão vira realmente o bairrismo. E para a gente é muito bom, porque abre a oportunidade da gente ser nomeado nessas varas que antigamente era muito fechado. O que os tribunais estão querendo, o que o Conselho Nacional está querendo, é exatamente isso, parar de ter esse bairrismo, né? O bairrismo de, não, então patotinha aqui, não tem. Por isso que eu falo assim, é possível você também ser perito judicial. As pessoas ficam, mas tem que ser amigo do jeito, tá aqui. Eles estão quebrando esse monopólio que existia realmente até antes de 2015. Agora nós temos a resolução 233, nós temos o artigo 156, nós temos um monte de dispositivos que está quebrando essa barreira e se está quebrando isso, está abrindo oportunidade para vocês aí nas diversas áreas. Basta querer, basta enfrentar suas crenças limitantes. Ontem me mandou, eu sempre recebo direct, né, no Instagram. Mas será que aqui na minha cidade tem muito trabalho? Mas será que vai ser uma oportunidade? Mas será? Olha, pessoal, juro para vocês, eu ainda não tenho aquela bola de cristal para saber se você vai se dar bem na profissão ou se você não vai se dar bem na profissão. Eu ainda não virei a mãe de nada perícia. Eu sei o seguinte, que é possível porque muitos alunos nossos estão fazendo curso aqui na academia, estão ingressando e estão conseguindo suas nomeações. Por que você não pode? Porque eu acho... Aí é crença da sua cabeça, é crença de você não quer ter sucesso, é você não ter o protagonismo, então você fica aí como coadjuvante, quietinho, empregado em algum lugar a vida toda e ponto final. Agora, se você quiser se doar,
Se você quiser sair da zona de conforto, até falei para ela, se você quiser sair da zona de conforto, eu acho que a perícia pode ser uma grande oportunidade para você. Aí ela falou, realmente, professor, se me desculpa, mas eu tenho muita crença limitante, eu preciso quebrar essas crenças e começar a enxergar outros desafios na minha vida. As pessoas têm muito isso, e é chato, né? Porque eu recebo um monte de gente, ai, mas será que eu... Pô, cara, entra de cabeça, sabe? E faz o investimento. É uma mensalidade de uma pós-graduação e tenta. As pessoas nem tentar tentam. As pessoas preferem ficar na zona de conforto. A zona de conforto também é muito melhor, né? Ah, isso aí não vai dar certo para mim, então não faz. E aí fica aí chupando o dedo. Vamos lá. Então, se tiver interesse, olha lá, tiver cônjuge ou parente até a terceiro grau, também não vale a pena você tentar, porque se descobrirem, aí vai ficar pior para você. No 4, tiver interesse direto ou indireto, mediato ou imediato por si, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau, no resultado do trabalho pericial. Evidentemente, se você tiver interesse direto ou indireto na demanda, pelo amor de Deus, né? 5. Exercer cargo ou função incompatível com a atividade perjudicial em função de impedimentos legais ou estatutários. Nesse caso, nesse inciso 5, existe lá no Conselho Nacional de Justiça, o 233/2016, a pessoa fala, será que eu estou impedido ou não? Está lá. O que ele fala é que funcionários do judiciário estariam impedidos de participar aqui da perícia judicial. Evidentemente que se você está no judiciário, aí já começa de novo a patota, né? Eu sou do judiciário e estou sendo nomeado direto. Não cai bem. Então, tá aqui, ó. Exercer cargo ou função incompatível com a atividade de perito em função de impedimentos legais ou estatutários. Recomendo você, se for do judiciário e quiser ingressar na perícia, a primeira coisa que você faz é informar ao seu chefe direto, você verificar internamente se existe algum impedimento para não ter problema no futuro. Porque você imagina, você entra como perito e você é impedido, você causou um prejuízo de tempo no processo de pelo menos 6 meses aí. Entrou, vamos falar, impedimento de você, então você está prejudicando a justiça. Então, antes disso, vai lá e se informa. Como eu digo para muitos das pessoas interessadas, muitos alunos que falam assim, mas eu posso, eu não posso. Eu falei, você é o quê? O cara, sou médico. Você já entrou nas atribuições da sua carreira de médico na área de perícia judicial e verificou que você pode ou não pode ser isso aqui? Ah, não. Então faça esse tipo de consulta. Sabe, vocês como peritos judiciais, vocês como interessados em ingressar, em vez de ficar ouvindo só o professor aqui falar, não, pode fazer, não pode fazer, procure, busque. Eu vi outro dia um rapaz aqui de TI, ele falou, poxa, professor, eu descobri que nós temos um conselho que é o CRA, eu nem sabia. Eu sou de TI, eu não tenho conselho de classe, mas eu posso me associar ao CRA, que é o Conselho Regional de Administração, e posso ter o meu conselho de classe. Ele foi lá e pesquisou. Não ficou só, mas será? As pessoas gostam muito de bengala, né? Assim, o professor é uma bengala, então ele vai me ensinar tudo, ele vai me levar no colo. Pessoal, eu posso até ser a bengala, eu gosto de ser bengala, gosto de ajudar todo mundo, mas você precisa se levantar para usar a bengala, né? Porque se você ficar só deitado aí e nem tentar usar, o professor não vai conseguir te ajudar. Então, corra atrás de informação. É importante para você que está nesse início de carreira. Tiver mantido, vamos lá, no inciso 6, tiver mantido nos últimos 5 anos ou mantenha com alguma das partes ou seus procuradores relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado. Foge daquela regra que eu falo que eu não ingresso. Se tem alguma concessionária, eu falo, não, eu não quero. Não está nem aqui. Eu poderia até participar, mas aqui é como colaborador assalariado. Tiver atuado pessoalmente como advogado de uma das partes ou de algum de seus procuradores. Também não cabe, você não poderá. Tal declaração poderá ser aceita pelo douto juiz, como dispõe o artigo 467 do novo Código de Processo Civil. Artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspensão. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa
ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará outro perito. Simples assim. Então, ó, o perito, ó, artigo 467, o perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspensão. Então, ele pode partir dele ou pode partir das partes também. Beleza? É muito importante vocês saberem esses artigos. E está sendo bacana segunda-feira para eu poder ler os artigos com vocês e mostrar alguns casos concretos que eu já tive aqui na minha vida. O caso de impedimento ou suspensão está diretamente ligado a esta vara que eu falei, que a secretária, e foi por isso que eu consegui também vaga nessa vara. O juiz falou assim, poxa, tem um perito que ele é cunhado da minha secretária, ele é muito bom, mas agora com essa regra do CNJ, no terceiro grau, né, de família, eu estou querendo tirar ele, estou precisando de um outro perito, você quer atuar comigo? Eu falei, claro que quero. E aí eu comecei a ser nomeado nessa vara e ela começou a parar de nomear esse outro perito. A gente não faz nada de errado, na verdade, ela que está fazendo, a juíza que está fazendo muito certo de não se arriscar. Então é importante você saber de suspensão, impedimento e declínio também. Agora vamos falar um pouquinho de suspensão, né? Nós temos o artigo 145 que fala a suspeição do juiz, mas que indiretamente eu ligo a suspensão do perito porque nós somos auxiliares da justiça. Então o artigo 145 fala a suspeição do juiz, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Se você for um perito, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, recomendo também não entrar. Mas amigo íntimo, o que é amigo íntimo? É aquele que tá lá na casa da pessoa o tempo inteiro, vai na churrasco final de semana, é isso. Amigo, porque senão eu sei que já vai vir comentar, mas professor, aqui na minha cidade, todo mundo é amigo, como é que eu faço? Vocês são colegas, amigos você tem 2 ou 3, você não pode ter a cidade inteira como amigo, né? Pequenas cidades têm esse tipo de problema. É que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio. Então, se você está lá e você recebe uma cesta básica não, cesta básica até é tão barato que pode, mas uma cesta de Natal, aquela de R$2.000 do advogado de uma das partes, o que você vai fazer? Ou você declara suspeito, ou devolve a cesta e pode informar o juiz. Fala assim, ó, excelência, informalmente primeiro, o advogado tentou fazer isso, o que o senhor acha? E conversa com ele para ver qual a resolução que vocês têm. Mais ainda, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, pelo amor de Deus, né? Se você deve para o advogado ou ele deve para você ou para uma das partes, não entra como perito, pelo amor de Deus. Aqui ele fala, ó, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes desse, em linha reta até o 3º grau. Grava na cabeça que até o 3º grau é o grande mote, até o 3º grau não pode. Interessado, aí o inciso 4, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Parágrafo 1º, poderá o juiz declarar suspeito por motivos de fórum íntimo sem necessidade de declarar suas razões. E será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega e a parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Nem eu entendo direito isso aqui, mas o que eu entendo é o seguinte, muito cuidado quando vocês ingressarem uma demanda, verifiquem as partes. Aí tem gente que fala assim, mas eu já trabalhei nessa parte em 2018. Já trabalhou, já acabou, você não tem uma relação de assalariado, você pode tocar o pau. Mas será que eu posso entrar? Me chamaram para... Eu sou perito judicial hoje contra a Light, mas me chamaram num processo, um amigo me chamou para ingressar. Eu não entraria, mas não tem nada que te impede nem que você seja suspeito, tá? Porque não é no mesmo processo em que você é perito. Eu não entraria, por minha ética aqui, eu falo, não, eu prefiro não entrar. Então são essas 3 aí, ó, declínio, impedimento e suspensão. Vocês têm que saber direitinho o que significa. Eu vou até entrar aqui para verificar se tem questionamento. Vamos ver aqui, só todo mundo dando bom dia aqui no YouTube. O Alexandre, Fernando Cardoso, o Alex,
o Tino, Perito Danilo, Maria Luísa. Bom dia a todo mundo, espero que vocês estejam gostando aí dessa matéria, que é matéria básica. Matéria básica, por que é matéria básica? Porque vocês que estão começando têm que conhecer, e não é nem tão básica assim, né? Porque eu sei que tem muito perito que nunca leu os artigos, só assiste as aulas lá e acha que já conhece. Aqui nós temos o Alex Lucimar, bom dia, você sabe me informar que eu como noticiário posso atuar em outras áreas? Porque no meu ramo não tem quase nada na demanda. Ô Lucimar, é muito simples a sua resposta. Recomendo que você entre no seu conselho de classe e lembre, você só pode atuar dentro das atribuições da sua carreira. Se nas suas atribuições tiver mais coisas voltadas à perícia, você pode. Se não tiver, não pode. O que eu sugiro, você fala assim, mas eu gostaria de atuar de uma forma mais ampla na perícia judicial. Faça um curso de avaliação imobiliária, corretor de imóvel e abre aí seu campo. Mas lembre, cada profissão, cada um do seu quadrado, não tem uma música, cada um no seu quadrado, é isso. Se você é nutricionista, as atribuições da sua carreira vão permitir você atuar dentro da sua carreira. Fora da sua carreira, não. Fora das atribuições, não pode. Temos que acreditar no nosso potencial. Bom dia, professor Fernando. Eu estou acompanhando as aulas e muito excelente as aulas. Sou Nilson Batista de São Paulo. Pô, Nilson, obrigado aí, seja muito bem-vindo. Vamos ver aqui. Eu não sei o que acontece aqui no Instagram, é só quando eu entro aqui que eu consigo ver. Tem 40 pessoas aqui hoje. Pessoal, fiquem à vontade aí em comentar. Deixa eu ver aqui se eu consigo comentar um oi. Oi. Vamos ver. Eu consegui falar oi. Quem quiser aí, fica à vontade em perguntar. Mas eu acho que essas aulas de segunda-feira, elas são assim para cada vez mais ampliar o conhecimento de todo mundo que quer ingressar nessa área. Agora agora o pessoal está colocando aí. Então, vocês que estão em começo de carreira ou vocês mesmos que já estão há um tempo trabalhando na perícia judicial e nem sabiam que existia essa suspensão, impedimento ou declínio, eu sei que vocês sabem porque a pessoa, quando é nomeada, fica desesperada. Vou ou não vou, faço ou não faço, né? Então, vocês devem efetivamente verificar se vale a pena ou não vale a pena a demanda. O que eu poderia falar mais aqui? O Joaquim está dando tchau, o André aqui, a Marilisa, minha irmã, a Cida, Abrão, Marcelo Bernardes, Cida, a Sandra sempre está aqui comigo, hein, Sandra? Seja muito bem-vindo, Lucas. Então é isso aí, pessoal. Hoje é esse o recado que eu vim dar. Não vou ficar enrolando vocês. A gente tem sempre um escopo da live. Eu acho que eu vou ficar sempre dentro desse escopo. Se vocês tiverem questionamento, é diferente. Aí eu posso ajudar vocês. Se conseguir me escrever. Olha lá, ó. O Alexandre já está no TJ Federal. Sou contadora com CRC ativo. É isso, a Cida pode atuar. Excelente semana, consultor CJS. Eu tive uma pessoa outro dia aqui. Bom dia, professor, estou acompanhando. Cara, é tanta gente. Eu sou administrador e meu CFA me permite atuar em cálculo trabalhista, mas o CFC limita apenas... Não, aí você vai pelo CFA, você não vai pelo... Por que você quer arrumar encrenca, né, Fábio Valadares? Por que você quer arrumar encrenca? Me fala. Por que você quer saber do CRC que não tem nada a ver com você? Quem pergunta quer resposta, Fábio Valadares. Não pergunte. Se o seu... sou administrador e meu CFA me permite atuar em cálculos trabalhistas. Mas o CFC limita apenas... Você tem alguma coisa a ver com contador? Você é contador? Não, então esquece, cara. Você está falando, seu Conselho Federal está falando que você pode, você vai se cadastrar e não vai ter impedimento nenhum, porque está dentro das suas atribuições. O que eu vejo muito, isso é uma crítica que eu faço a muitos profissionais que gostam de arrumar pelo em ovo. Não tem que ter pelo nenhum, cara. Se que nem corretor de imóvel e engenheiro, fica uma briga danada. Mas o corretor pode fazer avaliação, o engenheiro briga com o corretor. Tá brigando por quê? Vai lá falar no STF, alguma coisa assim. Por quê? Hoje o corretor de imóvel pode ser perito judicial e muitos corretores são nomeados. Agora, se você quiser arrumar encrenca, falar, mas será que eu posso? Vou fazer uma pergunta. Você não precisa perguntar nada. Tá lá no artigo 156. Siga em frente. Sabe, para que ficar elucubrando coisas que você... Primeiro que você não...
você não tem ingerência sobre isso, porque é CRC e você é administrador. Então esquece, toca o pau, entendeu? Toca o pau. Eu tenho um processo em que eu sou par, a minha empresa de representação é parte, em que o perito é economista e a gente queria um perito contábil. A gente até queria, mas o juiz falou, não, vai ser perito, vai ser esse aqui que eu estou nomeando, e acabou. Então, não arrume problema. Eu tinha um diretor muito legal e ele sempre me disse isso, quando eu trabalhava na construtora lá durante 10 anos, ele falava assim, se você tem a sua certeza, não pergunte, faça. As pessoas têm muito medo de agir, as pessoas gostam muito de ficar, mas será isso, será aquilo, porque é uma bengala, né? Falar, então não posso, então não vou fazer. Vai embora, acelera. Quem pergunta quer resposta, e a resposta, na maioria das vezes, vem como um não. Porque a pessoa que vai responder fala, é melhor responder não, porque aí pelo menos o outro lá não avança e não tem problema aqui. Vai embora. Não fica pensando nisso. Então, Fábio, manda pau. Deixa eu ver aqui, excelente. É engraçado, só quando eu entro aqui nesse sistema que chama Instafeed, que aí começam a aparecer os questionamentos. Então foi isso, pessoal. Eu acho que não temos mais hoje questionamentos. Deixa eu ver aqui, no Instagram sempre costuma ter mais. Deixa eu ver aqui, já atuei como assistente técnico. Como assistente técnico, é isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. A minha mãe aqui. Aqui eu consigo ver. Legal, legal. Mas é isso, pessoal. Eu acho que não tenho mais o que contribuir sobre esse assunto hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre perícia, eu estarei fazendo, lembra novamente, o lançamento do Trio de Ouro para engenheiros civis. Olha lá, eu estou falando aqui, legal. Engenheiros civis e arquitetos. Está lá na bio. Clique no link da bio, se cadastre. Tá, pessoal? Se cadastra, vai ser muito legal, vai ser uma jornada muito legal, explicando para vocês perícia de avaliação, perícia de consumo de energia, perícia de consumo de água, que hoje é o que mais tem aí nos tribunais para engenheiros e arquitetos. Então aproveitem, ainda mais agora que está tudo fechado em São Paulo, aproveita, entra, começa a fazer 15 dias, você já consegue fazer um curso de perícia judicial, e aí você, olha aqui, ó. Veja as horas trabalhadas e tabela do IPAP, ou dependendo do valor do processo, baseie nele. Deslocamento, estadia. É isso aí. Não sei se você está respondendo alguém, mas deve falar sobre honorário, do que o André está falando aqui. Os honorários, a forma mais fácil de você apresentar é mensurando a quantidade de horas que você vai gastar para desenvolver o trabalho. E aí você multiplica pelo valor da hora do seu instituto, aí, do seu conselho de classe. Eu sempre, aqui no Rio de Janeiro, eu me baseei pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Rio de Janeiro, em que a hora hoje aqui é 200 UFIR. Aqui e a UFIR é 3,50 alguma coisa, dá R$700 por hora a hora do perito aqui de avaliação no Rio de Janeiro, para quem é engenheiro e arquiteto, tá? Eu acho que aí, ó, Alexandre, 430 pelo IBAP aqui ele está falando. IBAP acho que é de São Paulo aí, né, Alexandre? Depois você me fala. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro é maior, é de R$700. Ainda bem, né? IBAP da onde? IBAP da onde, Alexandre? IBAP da onde? Me fala aí. Mas foi isso aí, pessoal. Agradeço os corações. Agradeço quem pegou aquele aviãozinho que tinha ali no Instagram, né? E mandou para os amigos. As pessoas, a gente só vai conseguir aumentar se vocês me ajudarem a usar o aviãozinho lá. E manda aí, marca como sendo um dos links, sites legais para vocês seguirem, academiadoperito.com.br. Quarta-feira a gente volta a estar junto. Amanhã estarei fazendo 8 vistorias. Dentro do possível estarei publicando nos stories. E na quarta-feira eu venho aqui contando algum caos diferente que aconteceu aí na perícia judicial. Porque aqui na Academia do Perito, diferentemente de todos os outros cursos de perícia, a gente faz aonde? Faz na prática, tá bom? Tchau, pessoal. Até logo. Éder, Fábio, muito obrigado, professor. Você é o cara. Bom dia, Éder. Tchau, tchau. Acabou.
E até quarta-feira. Muito obrigado. Que tenham uma semana abençoada, que Deus esteja com vocês, que vocês tenham muito sucesso, independente de ter que ficar em casa aí recluso por conta da Covid. Estudem, quem já está na academia, estuda bastante, agora é a hora, porque depois fica reclamando, depois de um ano, ai professor, terminou meu tempo e não consegui fazer o curso. Pô, aproveita agora é a hora, tá? E que Deus abençoe a semana de todos vocês, muito obrigado mesmo e até logo para todos vocês. Deixa eu ir parando aqui.